Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira feriado. Espero que você esteja tranquilo nesse dia 21 de abril para você aproveitar um dia com a sua família. Estamos aqui trabalhando, trazendo 3 conteúdos para vocês. Botafogo perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro e vive um péssimo momento na competição nacional. O que tem que ser feito para melhorar? Agora o foco é a partida da próxima quarta-feira, depois de amanhã, contra o Estudiantes pela Copa Libertadores. Saímos do Brasileiro, vamos para a Copa Libertadores. O Botafogo tem que pontuar na Argentina, até mesmo para depender apenas dele nas 3 últimas partidas, para o Botafogo simplesmente ter que vencer seus 3 jogos e conseguir a sua classificação visando as oitavas de final. Caso contrário, aí será mais uma situação complexa nesse ano de 2025. Alex Barbosa jogará contra o Estudiantes ou será desfalque? Tudo isso e outros assuntos, ainda mais uma declaração do técnico Renato Paiva sobre o scout do Botafogo. E também, claro, vamos abrir o vídeo daqui a pouco falando do título da molecada alvinegra lá nos Estados Unidos. Esse nosso almoço com o TF de hoje está em nome de R3 Rental Car. Se você está querendo ir para os Estados Unidos de férias com a sua família, de repente você quer alugar um carro, poder viajar de uma maneira tranquila e com um atendimento de qualidade e de uma empresa que é de botafoguense, procure a R3 Rental Car. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição, o link da R3 Rental Car, para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Claro, o QR Code aqui na tela. Você tem vários carros de altíssima qualidade, pode pagar com Pix, pode pagar com cartão brasileiro e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai fugir do IOF, né? Então, quem viaja, paga ali aquele cartão internacional, sabe como é bom fugir desta possibilidade. Entre agora na R3 Rental Car. Barbosa não jogou ontem, quem atuou em seu lugar foi o David Ricardo, que na minha opinião fez uma partida até que certo ponto correta, foi meio que colocado no fogo na partida e também no lance que ele acabou sendo expulso, que foi muito por responsabilidade de um erro individual do Gregory, que acabou gerando o contra-ataque do Galo, e esse contra-ataque fez com que o jovem zagueiro fosse expulso e acabou sendo exposto. Está fora do clássico contra a equipe do Fluminense no próximo final de semana no estádio Newton Santos. Barbosa não jogou por um incômodo muscular e a expectativa é que ele tente uma evolução a respeito desta questão física nos próximos treinos, tanto hoje quanto amanhã, para aí sim saber se ele terá ou não condições de vestir a nossa camisa no jogo contra o Estudiantes lá na Argentina, em La Plata, jogo fundamental em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos esperar para entender se o Barbosa terá ou não condições de vestir a nossa camisa. Hoje, no decorrer do dia, iremos trazer mais detalhes para vocês, de repente até mesmo no nosso Noite Alvinegra. Mas primeiramente eu quero dar parabéns. Ontem o dia foi horrível, eu queria falar sobre isso no nosso giro de notícias, mas deixei para falar aqui no Almoço com o TF. A molecada venceu a Dallas Cup 3-0, uma partida brilhante. O Botafogo sofreu apenas um gol na competição, jogou muito, um time envolvente que foi para cima e que depois de 3 vezes que participa dessa competição, a primeira vez eliminado na primeira fase, a segunda vez caindo na semifinal, este ano ganharam o título com boas exibições. O Botafogo venceu, parabéns para o técnico Belão. Os gols na final foram marcados pelo Kaique, aquele mesmo que foi um dos destaques do Botafogo no Campeonato Carioca, o Felipe Januário e o Bernardo Valim. O Botafogo venceu os 5 jogos na competição, isso é muito bacana, parabéns para os comandados do Belão, do Rodrigo Belão, e que agora essa molecada amadureça mais, porque a gente precisa revelar jogadores. Botafogo hoje é um comprador. A gente gastou 500 milhões em reforços porque a gente teve que comprar jogadores jovens. Tomara que daqui a pouco a gente não tenha que comprar tantos jogadores jovens, que a nossa base revele pelo menos 1, 2 atletas importantes por temporada. E de repente essa molecada que está ali ganhando agora a Dallas Cup não possa ser o ponto de partida de novos atletas revelados pelo nosso clube. Ontem, na entrevista coletiva no final do jogo, o técnico alvinegro Renato Paiva foi questionado sobre as ausências de Juan Cruz e Elias Manuel entre os jogadores que estão sendo utilizados por ele. E ele falou o seguinte na entrevista coletiva, vejam aí. Boa noite, João Vitor da GeoTV. Boa noite, João. Como você avalia as contratações do Scut? Porque você não usa o Juan Cruz. Desculpa? Perdão, do Scout. Como que o senhor avalia as contratações do Scout? Juan Cruz, que chegou por 50 milhões e fica no banco, além de Natan e Elias Manuel. Você sente que precisa de novas peças para continuar a disputar a equipe, com essa equipe, o Brasileiro e a Libertadores? Boa pergunta, mas eu não coloco jogadores porque custam 50 milhões.
O David Ricardo jogou e não custou 50 milhões. O scouting do Botafogo é à prova de bala. Basta ver para trás. Ou só vemos o que se erra. Não podemos só ver o que se erra, né? É o que se acerta também. E acho que o scouting do Botafogo, o mesmo que trouxe o Juan, foi o mesmo que trouxe o Almada e o Luís Henrique, por exemplo, e o Júnior Santos e outros. É o scouting do Botafogo. É infalível? Não, mas eu também não conheço e fiz parte de um scouting do Benfica, que é um dos melhores do mundo e também não é infalível. Agora, Juan Cruz, já que vamos por homem a homem, Juan Cruz vem de uma realidade completamente diferente da Bulgária, precisou de tratar de coisas pessoais e esteve algum tempo sem treinar e, portanto, nós estamos a adaptá-lo a uma realidade que é o futebol brasileiro, como sabe muito bem que não é fácil. O Elias Manuel, exatamente a mesma situação, vem da MLS, de uma realidade completamente diferente, ainda não conseguiram dar essa resposta, o que não quer dizer que não vão dar. Nós temos que perceber, é o momento de colocar os jogadores quando sentirmos que eles estão preparados para dar essa resposta, e nós entendemos que ainda não. Mas estão a trabalhar muito bem. O Nathan está lesionado, o Nathan chegou lesionado, depois recuperou, voltou a lesionar-se e eu de facto não consigo contar com o Nathan porque ele deve ter treinado uma semana desde que eu cheguei. Portanto, a partir daí não há muito mais a falar, porque, repito, convém olharmos sempre para o bom e para o mau, porque também é o scouting do Botafogo que traz o Igor Jesus, que de repente aparece na seleção brasileira, etc, etc, etc. Portanto, vejamos o bom e o mau também, tá? Para muitas pessoas, ele criticou o scout do Botafogo quando fala que gastou muito em relação a Juan Cruz, Elias Manuel, jogadores que estavam na MLS, fala do Nathan Fernandes que está lesionado e tal. Mas ao mesmo tempo, ele elogia, né, pelo scout ter encontrado o Igor Jesus, ter buscado ano passado Almada e Luís Henrique, e nesse ano você não ter tido tantos jogadores aparecendo. Claro, ele elogiou também a entrada do Jair. David Ricardo parece que também foi um outro acerto do scout nesse ano. O Renato Paiva, ele é um cara que fala o que pensa nas entrevistas. Essa declaração dele é meio que morde uma sopra, né? Ele critica esses jogadores que ele nitidamente não conta, porque ontem ele poderia ter colocado um segundo atacante e não colocou. Demorou a mexer no meu entendimento, principalmente colocando o Ponte na lateral direita. E talvez esse seja o grande X da questão. O Paiva não confia nos atletas que ele tem. E aí vem aquilo que nós falamos no Giro de Notícias. Os problemas começaram aqui em cima, quando o Textor demora para contratar um treinador. Aí você vai ali no período de contratações, o scout contrata com análise no que ele tinha de elenco, não no pensamento do técnico. Aí jogadores caem de rendimento, os jogadores contratados não funcionam e o Renato Paiva chega aqui com a janela já praticamente finalizada, sem ter como pedir alguns jogadores com as características que ele quer. Muitas coisas foram erradas no Botafogo nesse ano e a gente tem que, a partir desse momento, não esquecer os erros, mas sim aprender com os erros. E que a partir do próximo jogo contra os Estudiantes, dentro de campo, o time dê uma resposta. E fora de campo, administrativamente, o Botafogo não cometa os mesmos erros que cometeu nesse ano na temporada de 26, porque foram erros graves que nós tivemos. O principal da escolha de um técnico. É legal a gente não ter que disputar o Campeonato Carioca Vera, mas você ter um técnico, ter um trabalho começando ali, você pode utilizar essa competição para entender o que você tem de elenco. E nesse ano não. A gente não teve isso, a gente não teve nem técnico, como nós tivemos o ano passado. Mas pelo menos no ano passado tudo deu certo. Nem todo ano você largar o primeiro trimestre vai funcionar como funcionou. Então tem muitos erros que a gente precisa corrigir e que o menor deles, na minha opinião, é o scout do Botafogo. Se você pega numa balança e coloca aqui para mensurar, tá aqui, ó. O scout tem mais acertos do que erros. Você errar em uma ou outra contratação, como o próprio Paiva falou, é normal. Nem o principal scout, departamento de scout do mundo vai acertar sempre. Você pode acertar, você pode errar. Mas se você coloca na balança, não dá para você falar que o scout do Botafogo está devendo. Pelo contrário. O trabalho que foi feito na montagem do time de 22 ali no meio do ano, do time de 23, no time de 24 e alguns bons acertos já nesse ano. A gente tem o erro do Juan Cruz, talvez. Nathan Fernandes eu nem coloco como erro, porque o moleque nem jogou ainda, não dá pra colocar como erro. E se o scout não teve um técnico pra decidir junto, aí não é culpa deles, é culpa de quem comanda. Tamo junto, gente. Fui, fica com Deus, volta à noite com Noite Alvinegra. Valeu, fui.